Então, continuando. Um exemplo de uma pessoa que nem sequer está dentro do modelo de fé. Ou seja, uma pessoa que tem fé, mas não faz parte. Mas tem fé. E Deus louvou aquela pessoa que nem fazia parte, mas tinha fé. Exemplo, Lucas 7. Então vamos lá. Lucas 7 diz assim. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E um certo servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que ele viesse a curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram muito, dizendo: é digno de que me lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres embaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julgueis digno de ir contigo. Diga, porém, uma palavra, e o meu servo sarará. Porque também sou homem que sujeito à autoridade, e tenho soldados ao meu poder. Quando digo a esse vai, ele vai. E a outro, venha, ele vem. E a outro, faça isso, ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se à multidão que o seguia, disse: digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam o servo são, o servo que estava enfermo. Então, veja bem, uma pessoa de fé, uma pessoa que é do exército romano, que não tinha a fé que tinha os israelitas, não tinha a promessa de Deus, mas ele tinha fé. Então, quando ele ouviu falar que Jesus estava chegando na cidade de Cafarnaum, enviou alguns anciões judeus, né? E rogou a esses judeus, pedisse para Jesus que curasse o seu servo. Porque esse camarada, ele é um camarada, apesar de ser um romano, um centurião romano, era um cara bom de coração, sabe? Ele até edificou uma sinagoga ali para os israelitas, coisa que romano nenhum fazia. Só que esse camarada tinha um servo doente, enfermo, às portas da morte. Então ele enviou. Quando Jesus estava chegando perto da casa dele, ele falou: olha, vou mandar os empregados lá avisar. Olha, não entre na minha casa, porque eu não sou digno que você entre embaixo do meu telhado. E nem eu sou digno de estar na sua presença. Apenas eu peço, eu rogo-lhe, que diga só uma palavra e o meu servo sarará. E Jesus falou para aquela multidão, falou: mas nem em Israel eu encontrei tanta fé. E aquele servo foi curado só pela palavra à distância de Jesus. Agora eu digo, este centurião, apesar de não fazer parte, será que ele não foi um dos escolhidos? Então, fé, ele teve fé. E Jesus elogiou a fé dele, que era maior do que os próprios judeus, o povo de Israel, o povo escolhido. Escolhido, sim, o povo que era descendência de Jesus. Então, é isso. Então, esse homem era piedoso. Olha, a marca número 1, era um homem piedoso. Tinha amor no coração. Então, o camarada aqui, apesar de não fazer parte, ele doou até uma igreja, ele mandou construir uma igreja.
pelos bens que ele possuía, ele mandou, não faço parte, mas, né, esse Jesus é o Senhor, hein? Eu creio que ele é o Senhor. Então, pediu em favor do seu servo, e Deus curou. Então eu digo para você que está na igreja, que está procurando ser um camarada abençoado, porque você vive dizendo, poxa vida, por que Deus não me abençoa? Porque eu sou um dizimista e isso e aquilo, e Deus não cumpre a palavra de Deus, né? Não cumpre. Mas por que eu diria isso? Por que você está dizendo isso? Ué, Deus não cumpre, o que Deus não cumpre? Será que eu vou achar alguma palavra aqui que ajude a gente aqui? Vamos ver aqui se eu acho alguma palavra que nos ajude a encarar isso aqui. Vamos lá, então eu vou fazer uma leitura de uma palavra aqui, que às vezes a gente fala umas coisas que não sei. Vamos lá. Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Voltai para mim e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que devemos voltar? Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis, eis que me roubais nos dízimos das ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós e toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e se não derramar sobre vós uma bênção tal que dela nos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então o crente fala assim, poxa, eu sou um dizimista. Eu dizimo tudo que eu tenho ganhado, os 10%, tem também alçado ofertas. Isso para eu resolver minha vida material, porque, sei lá, nada dá certo. Pego um emprego hoje, sai amanhã. Tudo que eu planejo não dá certo. Eu sou uma pessoa sem bênção. Eu procuro a bênção e achei o caminho da bênção, e acontece que eu faço a minha parte e Deus não faz a dele. Ué, que isso? Por acaso você está chamando Deus de mentiroso? Você cumpriu a sua parte e ele não cumpriu a dele? O que é isso? Sabe onde está o erro? Nos líderes da igreja, pastores da igreja, que leem essa palavra da igreja para angariar recursos para manter alguns bem firmes com riquezas, com bens materiais. Ou seja, estão colocando uma palavra que Deus não deixou, uma palavra do Velho Testamento, que Deus falou para aquele povo de Israel, principalmente aos judeus, em que eles fecharam as mãos, e Deus sabia que eles tinham bens materiais, tinham tudo que tinham, mas não ajudava a igreja. Não ajudava. Então chegavam os pobres na igreja e precisava comer alguma coisa, precisava de alguma coisa, e chegava na igreja, mas tinha nada. Estou na casa de Deus e não recebo nada porque continuo passando fome, porque eles fecharam a mão. Então Deus abriu os olhos deles. Olha, vocês andam fazendo coisas erradas, vocês precisam voltar para mim. Vocês estão me roubando. Em quê? Nos dízimos das ofertas. Se vocês ofertarem e dizimarem, eu vou abrir a janela do céu de forma tal que vos virá uma abastança, e tudo que você fizer vai prosperar.
essa palavra não serve para as pessoas que não são judias, nos israelitas, não são. Só serve para os israelitas. Não para a gente que somos filhos de adoção. Então, essa palavra é lida erroneamente na igreja. É uma palavra que não pode ser dita na igreja, porque não serve. Aí as pessoas continuam dizimando e nada. A igreja tem que se conscientizar que tem que usar a palavra do Novo Testamento sobre dízimo. 2 Coríntios 9. Quem planta pouco, colhe pouco. Não coma da semente. Mas está aqui. Então, é necessário entender a palavra, conhecer da palavra. Se você tem fé, você estuda a palavra, tem curso na igreja, você aprende na igreja. Só que na própria igreja se fazem certas coisas como essa. Agora, isto aqui é uma prova de amor. Os camaradas lá fecharam a mão. Não quero nem saber quem se lascava lá na igreja. Quem chegava lá, pessoas doentes, pessoas necessitadas, e não tinha como se virar. Cadê o seu tempo, um pedaço de pão para nos dar? Não tem. Porque Deus falou assim, dizimar para quê? Para que haja mantimento na igreja. Então a função do dízimo é haver mantimento na igreja, para ajudar quem necessita. É uma obra de caridade. Mas o povo proclama o dízimo toda hora na igreja. Olha, o culto é um culto feito para adoração. Agora, se fala de dízimo no começo do culto, se fala de dízimo no meio do culto, e no fim do culto se fala. Então, não se prega mais a salvação. E esses líderes não têm fé, porque o Criador não falou nada disso para os filhos de adoção. Porque não procuraram entender a palavra. Agora, há uma necessidade de conserto na igreja. Para que haja mantimento na igreja. A igreja primitiva, todo mundo vendia seus bens e não tinha pobre nem rico na igreja. Porque uns ajudavam os outros. Na igreja atual, não é isso aí que nós vemos. Enquanto uns enriquecem, os próprios líderes da igreja têm bens que nem se fala. Não vou nem falar isso porque não vou julgar essas coisas. A palavra que julga eu não sou. Então eu digo assim, por isso que se prega a palavra na igreja. Eu fui uns dos cultos aí, depois da palavra, e quando o pastor pediu uma resposta da palavra, intimou aquelas pessoas a fazerem tal coisa, porque eles ouviram a palavra, mas ninguém se mexeu. É como se não tivesse ouvido a palavra. Está acontecendo isso muito na igreja, por causa que a própria liderança não tem fé no Criador. Eles conhecem a palavra, mas tornam a palavra favorável só para eles. E deixa a igreja perder a fé. Então, isso é uma coisa que não deveria acontecer. Mas, então, se a própria liderança não tem fé, porque senão não faria uma coisa dessa, que dirá os irmãos da igreja. Então, meu amado, você tenha fé, mas busque a Deus aquilo que você necessita. E Deus, independente do seu dízimo ou não, Ele vai fazer. Então, mas eu vou continuar essa palavra em outra oportunidade.